Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, vamos ler dos versos 1 a 9. Malaquias 2, de 1 a 9. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Nós vamos meditar sobre o tema ministro, bênção ou maldição? O ministro é uma bênção ou é uma maldição? A princípio precisamos afirmar que esta palavra é dirigida aos sacerdotes. E como entendemos que nós somos uma raça de sacerdotes, esta palavra é dirigida a nós. Eu quero pontuar duas coisas aqui à guisa de introdução. Em primeiro lugar, a obediência produz bênção, enquanto a desobediência acarreta maldição. Vejam vocês que quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio 28, há ali uma lista de bênçãos e uma lista de maldições. Deus propôs para o povo o caminho da bênção e o caminho da maldição, a vida e a morte. Deus estabeleceu os critérios: se vocês fizerem isso e aquilo outro, vocês serão abençoados. Mas se vocês não fizerem o que eu estou mandando, se vocês não obedecerem, a maldição virá sobre você. E quando você lê em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 64, até o verso 67, Deus havia dito para o povo que se eles não obedecessem, eles seriam desterrados, eles seriam expulsos, eles seriam exilados em terra estrangeira, eles perderiam a sua pátria, eles perderiam a sua liberdade, eles perderiam a sua paz, eles viveriam debaixo de espanto, de medo, de terror. E o povo não obedeceu a Deus. E Deus avisou o povo. E Deus mandou profetas. E Deus enviou mensageiros. E o povo não ouviu a Deus. E então Deus cumpriu rigorosamente a promessa e desterrou o povo. Mas também Deus trouxe esse povo de volta. Deus restaurou este povo. Deus o colocou de volta na sua terra. Deus não restaurou mais a monarquia. Agora eles não são mais uma nação política propriamente dito, mas um rebanho religioso. Agora eles estão sob a liderança dos sacerdotes, que de certa forma ocupa a vez do profeta e a vez do juiz. E o segundo ponto que eu quero destacar é que a liderança espiritual nunca é neutra, ela é uma bênção ou ela é uma maldição. Porque agora estes sacerdotes, que deveriam doutrinar o povo, ensinar o povo e conduzir o povo pelos caminhos da verdade, esses sacerdotes começam a se corromper, começam a se desviar, começam a desonrar a Deus, começam a furtar do povo a palavra de Deus.
E desta forma, quando o povo, quando o sacerdote, quando o líder não honra a Deus, o povo desvia-se de Deus. E o sacerdote, em vez de ser bênção, torna-se maldição. Em vez de ser ministro da reconciliação, torna-se pedra de tropeço. E desta maneira, o povo vai sofrer as consequências. E Oséias já avisara isso. O meu povo, diz o Senhor, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque o sacerdote abandonou o conhecimento, desprezou o conhecimento. Esta é a introdução deste ponto, desse texto que queremos expor. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes distintas. A primeira parte, as bênçãos ministeriais transformadas em maldição. Isso está claramente definido nos versos 1 ao verso 4. Este é um ponto dramático e triste. Deus vai transformar as bênçãos sacerdotais, ministeriais, em maldição. Primeiro ponto, a natureza da maldição sobre as bênçãos. Notem vocês que a maldição cai sobre os próprios ministros. Olha o verso 2. Sua Bíblia aberta, por favor. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Notem vocês que isto é o reverso da promessa original para a obediência. Em vez de Deus enviar sobre o povo a bênção, Deus envia sobre o povo a maldição. Esta maldição não vai alcançar alguma coisa, essa maldição vai alcançar alguém. Essa maldição vai alcançar os próprios ministros celebrantes, os próprios sacerdotes. Vejam vocês, em outro aspecto, a maldição cai sobre as próprias bênçãos dadas pelos ministros. Vejam ainda o verso 2, quando Deus diz assim: e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Notem isso. Deus não está dizendo que vai trocar a bênção pela maldição. O que Deus está dizendo é que Deus vai amaldiçoar as próprias bênçãos. Um dos aspectos do ministério sacerdotal era estender as mãos e abençoar o povo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor levante sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. O Senhor levante sobre vós a sua face e vos dê a paz. Esta era a bênção sacerdotal, conforme Números 6. Versos 24 a 26. Mas Deus está dizendo o seguinte, que quando aqueles sacerdotes descomprometidos com Ele levantassem as mãos para abençoar, Deus iria transformar essa bênção em maldição. De tal maneira que estar debaixo da autoridade desses sacerdotes, desses ministros, não era uma segurança para o povo, era uma ameaça para o povo. Deus estava convertendo a própria bênção em maldição. Deus estava amaldiçoando a própria bênção que eles estavam dando. Vamos olhar ainda a razão da maldição sobre as bênçãos. Por que é que Deus está trazendo maldição? Você vai encontrar, em primeiro lugar, Deus está amaldiçoando as bênçãos porque os ministros, porque os sacerdotes negligenciaram a palavra de Deus. Notem vocês o verso 2 ainda. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam vocês que esse oráculo, este parágrafo, esta perícope, esta mensagem foi endereçada especialmente para a liderança, para os sacerdotes. Está aí no verso 1. Para vós outros, ó sacerdotes, é este mandamento. Essa palavra mandamento aqui é extremamente importante. A palavra hebraica não é mandamento no sentido de lei de Deus, de Torá. Essa palavra mandamento aqui é uma sentença. Essa palavra mandamento aqui indica uma sentença final irrecorrível. Irrecorrível. E se você perceber, o próprio Deus coloca no final do verso 2, já as tenho amaldiçoado, porque não propondes isso no coração. Deus está dizendo, eu já dei a sentença, ela já está lavrada, ela não vai ser suspensa, ela não vai ser anulada, essa sentença vai alcançar vocês. E por quê? Porque os ministros de Deus não propuseram
honrar a palavra de Deus, negligenciar a palavra de Deus. Meus irmãos, que coisa triste, quando os homens que deviam ensinar a palavra de Deus, que deveriam ministrar a palavra de Deus, negligenciam isso e fazem este trabalho com negligência. Eu fico impressionado quando vejo, por exemplo, alguns segmentos religiosos hoje, que desencorajam seus pastores de estudar, achando que quando o ministro se prepara para pregar, ele está desonrando o Espírito Santo. Então recomendo o seguinte: você tem que abrir a Bíblia, e onde cair, fale, e depois ainda tem uma desculpa: é o Senhor que mandou falar. Isso é estar debaixo de uma maldição, porque na verdade a palavra de Deus está manifestando a necessidade do sacerdote, do ministro, ouvir a palavra de Deus, atender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. É dos lábios do sacerdote que o conhecimento deve ser buscado, porque eles negligenciaram estudar a palavra de Deus, eles começaram a ensinar essa palavra de Deus de maneira equivocada e de maneira parcial. Meus irmãos, eu estou absolutamente convencido que quando o ministro não se esmera no estudo, no exame e na pregação fiel das Escrituras, ele se torna uma maldição para o povo e não uma bênção. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, falando sobre o presbiterato, diz assim: devem ser considerados dignos de redobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. Prestem atenção que Paulo entende que pregar a palavra é trabalho, e trabalho árduo. Exige esmero, exige tempo, exige empenho, exige esforço, exige dedicação. É preciso estudar a palavra, dedicar-se à palavra, conhecer a palavra, comprometer-se com a palavra. A segunda razão por que Deus estava amaldiçoando é porque os ministros não apenas estavam negligenciando o ensino da palavra, mas os ministros estavam desprezando o próprio nome de Deus. Olha ainda, por favor, o verso 2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra honra aqui é uma palavra-chave para o texto. Essa palavra honra significa dar peso, mostrar atenção, considerar como importante. Sabe o que estava acontecendo? Os sacerdotes não estavam dando honra ao nome de Deus. Lemos no capítulo 1 que eles chamavam Deus de Pai, mas não honravam Deus como Pai. Eles chamavam Deus de Senhor, mas não honravam Deus como Senhor. E por que nós podemos saber que eles não estavam honrando o nome de Deus? Porque estavam negligenciando o ensino da palavra de Deus. De que maneira? A lei exigia que se trouxesse para o sacrifício um animal perfeito, sem defeito. E eles estavam trazendo para a casa de Deus, oferecendo para Deus os animais cegos, os animais aleijados, os animais doentes, os animais dilacerados. O resto, a sobra. O que Deus está dizendo é o seguinte: a oferta que vocês estão me trazendo revela que vocês não me honram, que vocês não me respeitam, que vocês não me levam a sério, que vocês não levam a sério a minha palavra. Quem não vive, irmãos, para a glória de Deus, vive de maneira vazia, vive de uma forma vã. Os pregadores que não levam Deus a sério, não levam a palavra de Deus a sério, acarretam maldição e não bênção para o povo de Deus. Vamos ver uma terceira coisa dentro desse primeiro ponto da nossa mensagem. Quais são as implicações? Quais são as implicações da maldição sobre as bênçãos? A primeira implicação é uma descendência reprovada. Veja o verso 3. Eis que vos reprovarei a descendência. Quando o líder, quando o ministro, quando o sacerdote não honra Deus, não honra a palavra de Deus, então a maldição o alcança. Mas não apenas o alcança, alcança também a sua descendência. Essa palavra descendência aqui, na língua hebraica, significa semente. Por isso os estudiosos dão a ela um duplo significado. Pode significar, em primeiro lugar, semente no sentido da colheita. Vejam vocês que o sacerdote vivia dos dízimos e das ofertas. Se o campo não produzisse, se as lavouras não produzissem, se a semente não germinasse, não brotasse, não florescesse, não frutificasse, eles não teriam o seu sustento.
A primeira coisa que Deus está dizendo é o seguinte: se vocês não me honrarem, se vocês não honrarem a minha palavra, eu vou cortar o sustento de vocês. Eu vou cortar a fonte de sustento de vocês. Não terá fruto na terra. Mas também o significado mais claro desse texto é que vocês não terão posteridade, vocês não terão a descendência, vocês não terão continuidade no ministério. Vocês lembram que o sacerdócio era da tribo de Levi. Deus está dizendo: eu não vou permitir continuidade da família de vocês no ministério. Desta maneira, irmãos, Deus está aí reprovando a sua descendência. Segunda coisa, segunda implicação, uma liderança desonrada. Segunda implicação do sacerdote não honrar a Deus nem a palavra de Deus é que ele vai ter uma liderança desonrada. Veja o versículo 3: atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios. Porque eles trouxeram o pior para Deus, agora Deus está dizendo: eu vou dar o pior para vocês. Vocês me trouxeram animais cegos, doentes, dilacerados. Pois bem, eu vou jogar no rosto de vocês o excremento desses sacrifícios. Esse sacrifício para mim é desprezível. Vocês estão me desonrando, me desprezando, pois eu também vou desonrar vocês. Jogar alguma coisa no rosto de alguém é a mais alta forma de desonra. Deus está dizendo: vocês me desonraram, pois eu também os desonrarei. E o que Deus está dizendo é que Deus vai fazer isso publicamente. Publicamente. Ele está dizendo: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, de forma pública. Terceira coisa que vai acontecer: uma liderança não apenas desonrada, mas uma liderança rejeitada. Olha o verso 3 ainda: e para junto deste excremento sereis levados. O que está acontecendo aqui? Você sabe que, de acordo com a lei de Deus, lá em Êxodo 29:14, Levíticos 4:11, o excremento tinha que ser tirado do altar, levado para fora do arraial e queimado para fora, lá fora do arraial. Quando Deus está dizendo que não apenas iria lançar excremento no rosto dos sacerdotes, mas para junto deste o sacerdote ia ser levado, Deus estava dizendo o seguinte: eu vou rejeitar vocês. Eu vou interromper o ministério de vocês. Eu vou fazer cessar a atividade de vocês. Eu vou expulsar vocês do ministério. É isso que Deus estava dizendo. Eles não continuariam mais sendo sacerdotes. Irmãos, esse é um ponto extremamente solene. Extremamente solene. Aqueles que zombam de Deus, aqueles que brincam com o pecado, aqueles que não levam Deus a sério, aqueles que não levam a palavra de Deus a sério, mas hoje, mais amanhã, serão apanhados. Mas hoje ou mais amanhã, vão passar por um opróbrio público. E Deus vai chegar para eles e vai lhes dizer: basta, chega, acabou. E tira-os do ministério, tira-os da sua atividade. Corta-lhes o privilégio de ministrarem em nome de Deus. Quarto lugar, vejam vocês que fato dramático aqui. Uma liderança que só atenta para Deus quando já é tarde demais. Veja o verso 4, quando diz assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Esse então é extremamente importante para entender o texto. O que esse texto quer dizer é o seguinte: que esses sacerdotes só vão entender que Deus está falando com eles quando eles forem apanhados, quando eles forem flagrados, quando eles forem expostos ao opróbrio, quando eles forem expostos à vergonha pública, quando Deus interromper definitivamente o ministério deles. Só então eles vão entender que Deus está falando com eles. Que coisa triste que esses sacerdotes permitiram chegar a esse ponto. Que eles não ouviram a voz de Deus enquanto era tempo. Que eles não se corrigiram enquanto era tempo. Que eles não acertaram a vida com Deus enquanto era tempo. Que eles não aplicaram o coração para serem fiéis a Deus e a sua palavra enquanto era tempo. Só depois da tragédia é que eles foram se aperceber e que eles foram escutar Deus falando com eles. Então esse é o primeiro ponto desta mensagem solene de Deus. Deus está transformando bênção em maldição. Segundo ponto, irmãos, é um ponto extremamente bonito, positivo, glorioso. A bênção de ser um verdadeiro ministro de Deus.
A bênção de ser um sacerdote fiel a Deus. Está aí nos versos 5, 6 e 7 do nosso texto. Primeiro ponto, como é que você conhece um ministro fiel, verdadeiro? Um verdadeiro ministro mantém um profundo relacionamento com Deus. Versos 5 e 6. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Lá no verso 6 dizia, andou comigo em paz e em retidão. Notem vocês algo glorioso aqui, irmão. Andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. Notem isso, por favor. Andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. Deus é mais importante do que a obra de Deus. A maior prioridade da sua vida não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade da sua vida é conhecer o Deus da obra, ser fiel ao Deus da obra, andar com o Deus da obra. Se você ler nos evangelhos, Jesus Cristo, quando chamou os 12, diz a Bíblia que chamou os 12 e os designou para estarem com ele. Só depois os enviou a pregar. Primeiro, comunhão com Deus. Depois, trabalho para Deus. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida para Deus precede ao trabalho para Deus. Esse é um ponto vital, queridos. Isso não é algo periférico, não. Isso é a alma do ministério. Deus não quer ativismo. Deus quer consagração. Deus quer vida no altar. Deus quer intimidade com Ele. Segundo ponto, irmãos, como é que você descobre, conhece um ministro verdadeiro? Segundo aspecto, um ministro verdadeiro é incorruptível na doutrina. Veja o verso 6. A verdadeira instrução esteve em sua boca. Irmãos queridos, os reformadores, sobretudo o reformador João Calvino, dizia o seguinte, que a primeira marca de uma igreja verdadeira é a fiel pregação da palavra de Deus. Você quer saber se uma igreja é verdadeira ou falsa? Você quer saber se uma igreja é de Deus ou não é de Deus? Você quer saber se uma igreja está afinada com a vontade de Deus ou não? Veja o que ela está pregando. Se a pregação for fiel às Escrituras, é uma igreja de Deus. Esta é a primeira marca de uma igreja genuína. Esta é a primeira marca de um ministro fiel. É se ele tem uma doutrina incorruptível. Quando o ministro torce a palavra de Deus, quando ele sonega a palavra de Deus, quando ele diz para o povo que Deus não está dizendo, ele não é um ministro de Deus. Ele é um falso profeta. Porque ele está substituindo as palavras de Deus pelas suas próprias. Ele está dizendo em nome de Deus o que Deus não está falando. Ele está exortando em nome de Deus o que Deus não está exortando. Ele está proibindo em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Queridos irmãos, isso também não é coisa periférica. Não é. Nós estamos hoje percebendo que há uma grande confusão no meio evangélico brasileiro. Hoje, graça no meio evangélico brasileiro, uma heterodoxia perigosa, ou seja, não se está mais levando a sério as Escrituras. Se nega, se furta a verdadeira palavra de Deus para o povo. Prega-se mensagem de homens, palavras de homens, e não a palavra de Deus, porque uma coisa bem diferente, irmãos, é pregar sobre a Bíblia e pregar a Bíblia. Uma coisa é o pregador abrir a Bíblia no púlpito e abandonar a Bíblia e falar as suas próprias ideias. Outra coisa é o pregador abrir a Bíblia e expor a Bíblia. O que é importante não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O pregador não pode dar palha para o povo em vez do trigo. Ele não pode manter e alimentar o povo com ideias humanas, com doutrinas humanas, mas com o manjar, com o banquete das iguarias de Deus, exaradas na sua palavra. Estamos assistindo hoje uns bandeando para o liberalismo, outros bandeando para o sincretismo, outros bandeando para o pragmatismo e poucos ensinando com fidelidade, com zelo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo exorta no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Terceira marca de um ministro fiel. Um verdadeiro ministro é estudioso e proclamador
da palavra de Deus. Preste atenção nisso. Ele é estudioso e proclamador. Veja o verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Irmãos, ninguém guarda conhecimento sem estudar. Ninguém. Ninguém. Não se aprende por osmose. Ou se estuda, ou não se conhece. Então a primeira coisa desse sacerdote é que ele é estudioso. Amados irmãos, se alguém é preguiçoso e se diz chamado para o ministério, deve ter confundido a vocação. Deve ter confundido a vocação. Porque não é possível associar preguiça com exercício da obra de Deus. Eu às vezes fico perplexo quando examino alguns relatórios em final de ano. Quando vejo algumas pessoas ministros que durante um ano inteiro registra lá que leu 10 livros. Eu fico chocado, por que não dizer escandalizado? Eu não posso entender isso. Porque eu não posso entender como alguém possa dar se ele não recebe. Eu não posso entender como alguém pode ensinar se ele não aprende. Eu não posso entender como alguém que está lidando com a coisa mais sublime do universo, a pregação da palavra de Deus, e não busca o conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos assistindo, irmãos, de certa forma, a banalização da vocação ministerial. E esta é uma questão que Malaquias alerta de uma maneira tão solene, tão profunda para os nossos dias. Mas não apenas o verso 7 diz que o ministro, que o sacerdote, tem nos seus lábios o conhecimento, mas preste atenção a outra coisa. Ele não apenas tem conhecimento. Essa é a primeira parte apenas. Essa é apenas a primeira parte. Veja a segunda parte. E da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Ou seja, este é também um proclamador da palavra, porque não basta o ministro ser apenas um reservatório de conhecimento. Tem muita gente que é um verdadeiro poço de cultura, mas é um poço tampado, não vaza. Ninguém se abastece dessa fonte. É preciso que aquele que tem o conhecimento use todos os meios, todas as formas, todas as possibilidades lícitas para proclamar essa palavra de Deus. E daí, as pessoas buscam o conhecimento e encontram esse conhecimento. Veja em quarto lugar, irmãos. Veja em quarto lugar, a marca de um ministro verdadeiro e fiel. Um verdadeiro ministro é um ganhador de almas. Veja o verso 6. Por favor, notem aí. E da iniquidade apartou a muito. Notem vocês que esta pessoa está comprometida em conhecer, em pregar, em ganhar pessoas para Deus, em tirar vidas da ignorância, das trevas, do erro, da heresia, do engano, das mãos do inimigo, do império das trevas, da potestade de Satanás para Deus. Com isso, queridos irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Os ministros de Deus, e nós todos somos ministros de Deus, não podemos perder, queridos irmãos, a paixão pela evangelização. Uma igreja que não evangeliza não tem o direito de ser chamada uma igreja evangélica. Uma igreja que não é uma agência missionária. Uma agência missionária acaba sendo um campo missionário. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos omitir, irmãos. Essa palavra de Malaquias é para mim e para você. Você é um sacerdote de Deus. Você tem o conhecimento de Deus. Não guarde este conhecimento apenas para você. Fale do nome do Senhor. Anuncie a palavra de Deus. Abra a sua boca. Aproveite as oportunidades. Onde quer que você esteja, onde quer que Deus te leve, onde quer que alguém cruze o seu caminho, aproveite as oportunidades, fale deste nome, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas vamos ao último ponto da nossa mensagem. Nos versículos 8 e 9, o profeta Malaquias volta novamente a falar sobre os sacerdotes que não honravam a Deus. Então, o terceiro ponto é a maldição de ser um falso ministro. Vamos ver agora quais são as características de um falso ministro. Em primeiro lugar, um falso ministro não anda com Deus em fidelidade. Vejam vocês, verso 8 e 9. Mas vós vos tendes desviado do caminho. Ainda, violaste a aliança de Levi. E ainda, visto que não guardastes os meus caminhos.
que está acontecendo aqui é o seguinte: o sacerdote não tem vida digna e não tem ensino fiel. Poderíamos dizer, ele não tem ensino fiel e ele não tem vida digna. Note você que as duas coisas estão sempre entrelaçadas: teologia e ética, doutrina e vida. Porque eles não têm doutrina certa, eles não têm vida certa. Porque eles não honram a palavra, eles não andam com Deus. Meus irmãos, esse é um ponto extremamente importante entender. A conduta daqueles líderes era incompatível com a vocação que eles haviam abraçado. Havia um abismo entre o que eles propunham fazer e aquilo que eles viviam. E eu fico olhando, queridos irmãos, como é atual e como é pertinente a mensagem de Malaquias. Porque não parece que é isso que a igreja está vivenciando hoje? Vocês não notam também uma decadência moral na liderança religiosa no nosso país? Não estamos nós notando um afrouxamento de padrões morais na vida da liderança espiritual? Não vaza continuamente escândalos e mais escândalos na vida de pastores e de líderes? E isso deveria, queridos irmãos, nos levar profundamente a uma reflexão e a botar a boca no pó. Porque, na verdade, aqueles sacerdotes começaram mudando a palavra de Deus. Aqueles sacerdotes começaram abrindo margem para fazer concessão aos absolutos de Deus. Daqui a pouco a vida deles se corrompeu. E agora eles não andam mais com Deus. Eles estão na casa de Deus, eles estão pregando, eles estão instruindo, eles estão falando, eles estão oferecendo sacrifícios, eles estão orando, mas nada disso está funcionando aos olhos de Deus. Ao contrário, em vez de bênção vem maldição, porque há um declínio espiritual. Não é isso que nós estamos assistindo hoje, irmãos? Um abandono da sã doutrina. Notem vocês, queridos irmãos, quantas pessoas que outrora eram fiéis, pregavam com fidelidade, pregavam com zelo, e hoje abandonaram a sã doutrina. Hoje pregam outras coisas. Estão hoje pregando um outro evangelho que não é evangelho. E esta é uma marca de um ministro falso. Ele não anda com Deus em fidelidade. Segunda marca, um falso ministro perverte o ensino da palavra de Deus. Veja você o verso 8. Violastes a aliança de Levi, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. O que está acontecendo aqui, irmãos? Na verdade, esses sacerdotes estavam querendo fazer o seguinte: obter popularidade mudando os preceitos de Deus. Pensando o seguinte: bom, a lei manda que você deve trazer um cordeiro sem defeito. Isso é a Bíblia que diz. Mas nós não queremos sobrecarregar vocês, os dias são tão difíceis. Pegar um macho do rebanho perfeito, você pode estar pegando a matriz. Você sabe que quando você pega a matriz, você pode perder muito dinheiro. Você pode estar deixando de ter lucro. Então vou fazer o seguinte: o que vai fazer diferença? Traz o aleijado mesmo, traz o cego mesmo. Para Deus não vai fazer diferença. Para Deus qualquer coisa serve. E desta maneira, procurando aliviar o que a Bíblia ensina, desta maneira, torcendo o que a Bíblia ensina, desta maneira, dizendo: olha, não importa não, qualquer coisa serve, Deus é tolerante, Deus é misericordioso, Ele vai aceitar de qualquer jeito. Eles estavam pervertendo o ensino da palavra de Deus. Sabe o que acontece? Isso a gente chama de pragmatismo. Pragmatismo é quando você deixa de lado a verdade. Diz o seguinte: não vamos preocupar com a verdade. O povo vai gostar disso, vai favorecer o povo vai sentir-se mais aliviado. Vai poder dar, o animal que está lá dilacerado no campo, foi mordido por uma fera, já vai apodrecer mesmo, já não vai valer para nada mesmo. Vamos trazer para Deus. Isso é pragmatismo, vai funcionar. E Deus então diz: não se pode negociar a palavra de Deus. Meus irmãos, eu fico olhando hoje quantos desvios teológicos, doutrinários, quantas heresias, quantas novidades, quantos ensinos estranhos, quantas pessoas que juraram diante do povo de Deus fidelidade às Escrituras e que hoje negam esta fidelidade. Quantas vezes hoje o Evangelho de Deus
se transformando num produto, num comércio. Quantas vezes os ministros de Deus hoje levando o evangelho para uma praça de barganha. Quantas vezes hoje a igreja se transformando em verdadeira empresa particular. Quantas vezes hoje o evangelho se transformando num produto, o púlpito num balcão e os crentes em consumidores. Na verdade, o que está acontecendo hoje é aquilo que Eliseu denunciou: a morte na panela, a morte nos seminários, a morte nos púlpitos, a morte nos livros, a morte nas músicas. E nós, irmãos, precisamos parar e refletir que nós não podemos mudar a palavra de Deus ao nosso bel prazer. Do contrário, estaremos fadados a sermos falsos ministros. Terceiro lugar, falso ministro é pernicioso em seu ensino e em seu exemplo. Veja o verso 8. E por vossa instrução tendes feito tropeçar a muito. Vejam vocês, eles não apenas não instruíram o povo na verdade, como instruíram o povo no erro. Eles não foram neutros. O ensino deles e a vida deles tornaram-se uma pedra de tropeço para o povo. Em vez de serem ministros da reconciliação, se tornaram pedra de tropeço na vida do povo. Significa o seguinte: que estar debaixo da liderança de alguém que não leva a palavra de Deus a sério pode ser um grande risco, pode ser um tropeço e não uma bênção para a sua vida. Quinto lugar, ou melhor, quarto lugar. Como é que você conhece um falso ministro? Você conhece um falso ministro quando ele é parcial na aplicação da lei de Deus, da palavra de Deus. Veja o verso 9. E vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. O que está dizendo aqui? O ministro de Deus, pregador da palavra de Deus, o professor de escola dominical, aquele que ensina as escrituras, não pode advertir um e cortejar outro. Ele não pode ter dois pesos e duas medidas. Ele não pode favorecer um e condenar o outro. Ele não pode olhar para o seu público, para o seu auditório, para a sua congregação, para o seu rebanho e ter posturas diferenciadas. Meus amados irmãos, isso é parcialidade. E há na Bíblia sérias exortações sobre isso para os juízes, para não serem parciais, para não favorecer os ricos e oprimir os pobres. E nesse contexto aqui, os sacerdotes agrupavam a função de juiz, de profeta e de sacerdote. E eles não podiam ser parciais na aplicação da lei de Deus. Finalmente, como é que você pode conhecer um falso ministro? Um falso ministro será inevitavelmente desacreditado em público. Vejam, por favor, o verso 9. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: quem não honra a Deus, não é honrado por Deus. Mas hoje ou mais amanhã, a máscara cai. Mas hoje ou mais amanhã, a luz chega. Mas hoje ou mais amanhã, a situação se evidencia. E Deus diz que esta exposição ao opróbrio é em público. É diante de todo o povo. E eu quero terminar agora, concluindo, com dois aspectos. Primeiro, o perigo da liderança violar a aliança do Senhor. De que maneira que estes homens, sacerdotes, violaram a lei de Deus? Primeiro, através da desobediência à palavra de Deus. Segundo, através da corrupção do ensino da palavra de Deus. Terceiro, através da parcialidade em aplicar a palavra de Deus. Veja você o crescendo. Desobedece, ensina errado e aplica errado. Vejam vocês ainda. Dois erros que eles cometeram. Primeiro, deixam de andar com Deus. Segundo, lisonjeiam os homens. Notem isso. Sempre que um líder se afastar de Deus, ele vai começar a longear os homens. Sempre que o ministro se afastar de Deus, ele vai adular os homens. Ele vai tentar agradar os homens. Vejam vocês outra coisa. O sacerdote não pode nem pecar sozinho e nem cair sozinho. Quando o líder peca, ele arrasta alguém consigo.
Quando ele cai, ele arrasta alguém consigo. Ele não é neutro. Ele é uma bênção ou ele é uma maldição. Mais ainda, quem se recusa a ser ensinado pelo preceito, vai ter que ser ensinado pelo juízo. Isso é um alerta de Deus para você e para mim. Segundo ponto, a oportunidade da liderança ser uma bênção nas mãos do Senhor. Você quer ser uma bênção? Você quer receber uma bênção? Então você deve dar a Deus obediência. Não tem bênção sem obediência. O caminho da bênção é o caminho da obediência. E o líder, e o sacerdote, e o ministro têm um grande privilégio. O privilégio de ganhar outros para Deus. O privilégio de afastar do caminho do mal muitas pessoas. O privilégio não só de ir para o céu, mas o privilégio de colocar neste caminho, que é Jesus, outras pessoas, para que elas sejam reconciliadas com Deus. Que Deus nos dê a alegria de sermos ministros da nova aliança, ministros da reconciliação, ministros fiéis ao Deus da aliança. Que Deus nos livre de sermos ministros infiéis. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que as nossas bênçãos não sejam transformadas em maldição. Que Deus nos ajude a ouvir e a obedecer a sua palavra. Amém. Vamos ter um tempo de oração juntos? Eu quero convidar para você vir aqui à frente, por favor. Aqueles que desejarem, venham aqui à frente. Nós vamos buscar a Deus em oração. Deus querido, acabamos de estudar este texto tão sério, tão solene, tão grave da tua palavra. Ele é um raio-x, uma radiografia, não apenas do povo de Israel, 400 anos antes de Cristo. Ele é um diagnóstico da igreja evangélica brasileira nestes dias. Por isso, Deus, o nosso clamor é por misericórdia pela tua igreja. Te pedimos discernimento para entendermos a tua palavra. Te pedimos a capacidade de discernirmos entre o certo e o errado, entre o precioso e o vil, para que não venhamos à semelhança daqueles sacerdotes, a mudar a tua lei, a transigir com a verdade, a pregar palavras de homens, em vez de dar ao povo a palavra do Deus vivo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da igreja evangélica desta nação. Tem misericórdia, Senhor, da nossa denominação. Tem misericórdia desta igreja local, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos firmes e fiéis na exposição da tua palavra. Que em vez de buscarmos sucesso aos olhos dos homens, o nosso anseio seja buscar sermos fiéis na tua presença. Nós cremos, Deus, que um é o que planta, outro é o que rega, mas tu és o Deus que dá o crescimento. Nós cremos que tu és o Deus vivo, o Deus que tem poder de transformar vidas, de regenerar corações endurecidos, o Deus que tem poder de quebrar algemas, libertar os cativos. E por isso, Deus, dá a cada um de nós aqui nesta noite a determinação e o desejo ardente de sermos mensageiros do Senhor, de anunciarmos esta palavra a tempo e a fora de tempo, de aproveitarmos as oportunidades, de sermos ministros da nova aliança, ministros da reconciliação. Deus Santo, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, para que essa igreja seja fiel ao Deus fiel. Abençoa o teu Senhor. Tu conheces a vida de cada um, as necessidades de cada um, as lutas de cada um. Tu conheces, Deus, aquilo que vai no mais profundo da alma, aquilo que incomoda, que aflige, que perturba. Deus, por amor de Jesus, olha do céu e atenda a necessidade do teu povo. Há pessoas enfermas em nosso meio, precisando, Senhor, de um toque teu de cura. Há pessoas em nosso meio, Deus, tão aflitas por causa do problema financeiro. Deus amado, produz neste coração algo novo hoje. Se alguém aqui entre nós aflito nesta área, abra uma porta, Senhor. Dá criatividade, dá inteligência, dá sabedoria. Ó Deus, gera algo novo neste coração. Quem sabe, Deus, uma porta que nunca se pensou,
algo, ó Deus, que nunca foi sonhado, que pode trazer tantas oportunidades. Dá criatividade ao teu povo, em nome de Jesus. Ó Deus, há pessoas aflitas no relacionamento conjugal, lutas, tensões, crises. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura os relacionamentos, restaura, Senhor, o diálogo, o carinho, o afeto, o respeito, o amor. Por amor de Jesus, traz um tempo novo para as famílias. Deus, nós te pedimos que tu aqueças os corações, trazendo um alento novo de vida, entusiasmo, ó Deus, fome da tua palavra, vontade de estar na tua presença, de buscar a tua face em oração. Ó Deus, desperta a tua igreja para ter zelo pelo teu nome, para viver em novidade de vida, para viver, ó Deus, em santificação e honra ao nome que é sobre todo nome, o Senhor da glória. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela presença do teu povo em tua casa. Conduz-nos em segurança para os nossos lares. Nós oramos pela nossa nação, Senhor, nestes dias em que algumas regiões do nosso país foram assolados por enchentes. Meu Deus, socorre aqueles aflitos. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo. Deus, proteja o teu povo em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por tua companhia, por tua fidelidade. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém.